Características gerais do Staphylococcus aureus. É uma bactéria gram-positiva pertencente à família Micrococcaceae, classe Bacillo, filo Firmicutes. As células têm a forma de coccus. Elas são esféricas, apresentam-se frequentemente agrupados em cacho e são imóveis. Quando em condições favoráveis, produz toxinas, enterotoxinas, que são o agente responsável pela intoxicação alimentar. Essas toxinas são proteínas hidrossolúveis e termorresistentes, mantendo a sua atividade mesmo após a pasteurização. A destruição da enterotoxina obtém-se pelo tratamento a 100 graus Celsius, durante pelo menos 30 minutos. Essa bactéria é integrante da flora residente no corpo humano. Normalmente, ela permanece no corpo sem causar doenças, frequentemente encontrada na pele e nas fossas nasais, de pessoas saudáveis. Contudo, pode provocar doenças que vão desde uma simples infecção até infecções graves. Estrutura antigênicas do Staphylococcus aureus. Primeiro, a gente tem a parede celular, que é uma camada espessa de peptídeo glicano com ligações cruzadas. Logo em seguida vem a membrana plasmática. E por último, a gente tem o citoplasma. Os principais fatores de virulência do Staphylococcus aureus está relacionado com a capacidade de colonização e sua patogenicidade. Um exemplo é a adesão celular, a captação de nutrientes e a invasão da resposta imune do hospedeiro. Um dos fatores de virulência do Staphylococcus aureus é a formação de biofilme. Aqui eu representei a pele de um paciente que usa um catéter, e esse rompimento da barreira da pele para colocar o catéter, ele oferece uma porta de entrada para a bactéria e que acaba formando um biofilme ao redor do catéter. A proteína A está presente na parede celular da bactéria, que é ligada ao peptídeo glicano. A proteína consegue se ligar à porção constante da molécula IgG, que acaba bloqueando uma das vias de ativação do sistema complemento, assim diminuindo muito a capacidade de fagocitose do sistema imune. Beta-lactamase. Acredita-se que 90% das linhagens dessas bactérias produzem essa enzima, ou seja, a grande maioria é resistente a penicilinas comuns. Em outras bactérias, sem a beta-lactamase, o anel beta-lactâmico ele passa pelo espaço periplasmático e se liga com a proteína de ligação da penicilina, e assim fazendo seu efeito. Já em bactérias que possuem a beta-lactamase, antes do anel beta-lactâmico se ligar com a proteína de ligação, a beta-lactamase ela quebra esse anel beta-lactâmico e impede o efeito do antibiótico. Existem ainda bactérias que apresentam modificação da proteína de ligação à penicilina, que impede também o antibiótico de fazer o efeito. Toxina da síndrome do choque tóxico, ou pode ser chamada também de TSST1. Ele é um superantígeno e os antígenos normais são toda substância estranha que entra no organismo e desencadeia a produção de anticorpos. Ele faz uma ponte entre as células APC e CT, que causa uma hiperestimulação nelas e leva a uma liberação exagerada de citocinas que pode causar hipertensão, febre alta, erupção cutânea e vários outros sintomas. Absorventes internos são relacionados com essa toxina porque eles podem causar microfissuras na região vaginal e, se for usado por muito tempo, pode proliferar as bactérias. Toxina esfoliatina. Nossas células são unidas por uma proteína chamada desossomo, e ela é clivada, ou seja, quebrada pela toxina esfoliatina, o que causa a separação das nossas células e, consequentemente, a separação da epiderme, o que pode causar a síndrome da pele escaldada. A cápsula também é um fator de virulência dessa bactéria porque ela protege a bactéria contra a fagocitose, aumentando a virulência e a capacidade de invasão dos tecidos e da corrente sanguínea. As adesinas são moléculas na cápsula que se ligam aos receptores químicos das células epiteliais do hospedeiro, promovendo a aderência da bactéria a essas células. Diagnóstico. O diagnóstico de primeira escolha é a coloração de Gram ou a cultura. Pode ser usado também em testes bioquímicos e outras maneiras de diagnóstico seria com base nos sintomas e na aparência da pele do paciente. Patogenia dos Staphylococcus aureus. Staphylococcus são micro-organismos gram-positivos aeróbios. Staphylococcus aureus é o mais patogênico. Em geral, causa infecções de pele e algumas vezes pneumonia, endocardite e osteomielite. Na maioria das vezes, provoca a formação de abscesso. O diagnóstico é por coloração de Gram e cultura. O tratamento costuma ser com beta-lactâmicos resistentes à penicilinase, mas como a resistência a antibióticos é comum, pode ser necessário o uso de vancomicina ou outros antibióticos mais recentes. A habilidade de coagular o sangue produzindo coagulase distingue o patógeno virulento Staphylococcus aureus de várias espécies de estafilococcus coagulase negativos menos virulentas. Fatores de risco. Pessoas predispostas a infecções estafilocócicas incluem recém-nascidos e mães que amamentam, pacientes com influenza, doenças crônicas broncopulmonares, leucemia, tumores, doenças cutâneas crônicas ou diabetes, usuários de drogas injetáveis, pacientes com doença renal crônica e que estão em diálise, pacientes com incisões cirúrgicas, feridas abertas ou queimaduras. Pacientes predispostos podem adquirir estafilococos resistentes de outros pacientes, funcionários de hospitais ou de objetos do hospital. A transmissão pelas mãos de funcionários é o meio mais comum de disseminação, mas a transmissão pelo ar também pode ocorrer. Doenças causadas por estafilococos. Os estafilococos causam doenças por invasão direta do tecido e algumas vezes pela produção de exotoxina. Invasão tecidual direta é o mecanismo mais comum para doença estafilocócica, incluindo infecções cutâneas, pneumonia, endocardite, osteomielite, artrite infecciosa.
As intoxicações causadas por Staphylococcus aureus resultam da ingestão de uma toxina pré-formada em alimentos contaminados com esse micro-organismo. Apesar dessas intoxicações não serem severas, são muito frequentes, podendo ocorrer isoladamente ou em surtos. Staphylococcus aureus é uma bactéria gram-positiva. As células têm a forma de cocos, apresentam-se frequentemente agrupados em cacho e são imóveis. Quando em condições favoráveis, produzem toxinas, enterotoxinas, que são os agentes responsáveis pela intoxicação alimentar. Essas toxinas são proteínas hidrossolúveis e termorresistentes, mantendo a sua atividade mesmo após a pasteurização. A destruição da enterotoxina obtém-se pelo tratamento a 100 graus Celsius durante pelo menos 30 minutos. As condições que permitem o seu crescimento e sobrevivência são as seguintes. Temperatura. Staphylococcus aureus conseguem crescer em ambientes com temperaturas entre 7 e 46 graus e tem uma temperatura ótima de crescimento entre 35 e 37 graus. A produção de enterotoxina ocorre a temperaturas entre 10 e 45 graus Celsius. Relação com oxigênio. Staphylococcus aureus é uma bactéria anaeróbia facultativa. Ela cresce em presença ou na ausência de oxigênio, mas a toxina não é produzida em condições de anaerobiose. Principais fontes de contaminação. Embora os estafilococcos estejam naturalmente presentes nas membranas mucosas de todos os animais de sangue quente, os humanos são a principal fonte de estirpes produtoras de enterotoxinas. É estimado que cerca de 40% dos indivíduos saudáveis sejam portadores assintomáticos da bactéria na nasofaringe. A transmissão a alimentos ocorre principalmente através da manipulação, e as feridas infectadas também são veículo de contaminação de alimentos. Dado que Staphylococcus aureus não tem uma grande capacidade de competição com outros micro-organismos, os alimentos que geralmente estão associados a intoxicações causadas por essa bactéria são aqueles que foram manipulados após o processamento e sujeitos a temperaturas de armazenamento entre 10 e 45 graus Celsius, antes do consumo. Como exemplo, podem se referir os alimentos com recheio de carne, as saladas preparadas com ovo ou marisco, os bolos com recheio, o fiambre e os gelados. Vários surtos foram ainda atribuídos ao consumo de queijo. Prevenção da contaminação. A prevenção das intoxicações alimentares por Staphylococcus aureus deve ter por base o cumprimento de 3 requisitos. 1. Manutenção de elevados padrões de higiene. 2. A redução do manuseamento dos alimentos. E 3. O controle da temperatura.